tivemos algumas questões também políticas na Neoquímica Arena. Então, Augusto Melo resolveu sair da toca e foi ao estádio. Ele é Corinthians, né? Ele tem que ir lá prestigiar, né? Aí você pensa assim, bom, então ele comprou o ingresso, fez a sua facial e, né, colocou a cara a tapa junto com a torcida. Não. Tem carteirinha. Ele foi convidado de um camarote, do camarote 619, camarote esse que deve ao Corinthians. Deve várias mensalidades ao Corinthians. Não, a senhora está sendo injusta. A senhora está sendo injusta agora. O dono do camarote, Rodrigo Gonzalez, também é dono de uma lojinha que tem coisas do Corinthians e deve ao clube cerca de pouco mais de 600 mil reais, entre 600 e 700 mil reais em royalties e tal. E foi dessa pessoa que o Augusto Melo, com os seus pares, foi convidado. Não quis falar muito ao chegar, estava com a agasalho do Corinthians, estava lá com seus parceiros mais próximos, nenhum ex-vice-presidente, nenhum diretor da sua advogado, sim, e só falou que estava lá porque era o nosso time, né? É quem flagrou a chegada dele, a chegada dele ao estádio e ao elevador. Só estacionamento, elevador, camarote, nada de braços do povo não teve. Sem braços do povo foi o repórter Pedro Ramiro, da Record. Está dado aqui o nosso crédito ao Pedro Ramiro. Também tivemos, Pipo, Xandão da Fiel. Xandão da Fiel, Trunks. Estava Trunks, foi mal educado. Eu tinha as crianças da sala, deu uma reclamadinha ali. Trunks, mas foi embora felicíssimo o Xandão da Fiel, num dia em que ele foi mais manchete até do que o Trump, por ter sido alvo ali da lei americana de punições contra ele, né? O Trump está muito bravo com o Xandão. A lei Magnitsky. Magnitsky, E ele está mais bravo que alguns deputados, né? O fã-clube do Bolsonaro estava bravo ontem. É que eles querem ficar bravos com o Pipo. Vamos arrumar alguém para vocês discutir, não o Pipo. O Pipo ganha de vocês de 15-0. Aí, Pipo, Xandão foi lá. E quando o Xandão vai, a gente ganha, Pipo. 1-0 para nós. Pois é, e o Xandão até fez O Xandão é Corinthians, Pipo. O Xandão fez até um gesto lá para alguém lá e tal. Tem uma foto hoje, enfim, circulando aí. Xandão lá, mostrando uns dedos aí. Bom, mas o fato é que... Não, o Xandão foi aplaudidíssimo na saída, tirou não, muito de foi, o Xandão é muito da Fiel, né, Pipo? É que alguém acho que xingou ele foi lá... Não, eu vou explicar. Tinha alguém embaixo dos camarotes que foi gritar coisas contra ele e tal. E aí, ele respondeu. Como eu digo para minha filha, no estádio pode, Pipo. Entendi. Isso eu levo ela no estádio, porque no estádio ela pode falar palavrão. Porque o palavrão que a Olivia pode falar é assim: mamãe, hoje eu vou falar, hein? Tirem as crianças da sala. Mamãe, hoje eu posso falar o palavrão da puta que pariu, então ela pode puta que pariu. Então ela fica felicíssima. Primeiro que ela vai ver o Coringão, como que ela pode falar puta que pariu? Temos assim um. Não, também, no estádio não tem, não tem a toga, Pipo. Não tem todas as coisas. Quer dizer, no estádio temos assim um puxadinho constitucional, né? Tem uns artigos. Só um xingamentozinho, Pipo, só de violência. Mas o juiz, por exemplo, rouba nós. Palavrão. Não, mas entendeu? Mas quer dizer, tem lá uns... A hora que o juiz não deu pênalti, o cara rasgou a meia do meio. Não foi nada. Até o Xandão xingou o Ito Pereira Sampaio. E tem uns xingamentozinhos e tal. E o Xandão pode ir, enfim, mostrar os... ministro. Mas aí, quando mostrou lá o Xandão a primeira vez, estava, enfim, fazendo a transmissão lá com o Vampeta. Como eu disse ontem aqui, lá na Jovem Pan também teve derby todo dia na equipe de comentaristas. Né? O Vampeta me representou bem? Ou foi muito bonzinho com você? Tem que ir, né? A sabor, hein, Vampeta? O Vampeta, ele tem um estilo muito peculiar, né? E aí, para tentar desestabilizar o Vamp na hora, né? Fala, inclusive o Xandão ganhou uma camisa autografada por um amigo nosso, né? E ele deu lá uma risadinha sem graça. Mas o fato é verdade, eu já contei aqui, algum tempo atrás. Mas o ministro estava realmente soltinho, né?
E aí, bom, eu contei do Augusto Melo, que estava lá, convidado de uma pessoa que deve um dinheirinho para o Corinthians. Talvez ele tenha pedido, já que ele é tão Corinthians. Ô, você está devendo dinheiro para o Corinthians? Ah, Paga o dinheiro para o Corinthians. Talvez também outros ex-dirigentes que não apareceram, não vi imagens do André Sanches nem do Duílio, porque ontem o Ministério Público de São Paulo, ufa, resolveu abrir uma investigação sobre o uso do cartão corporativo do Corinthians ah, de forma indevida nessas duas gestões. Aleluia! Quem sabe vamos abrir a caixa de Pandora, já que o Corinthians não faz nada para salvar o Corinthians, quem sabe é o Ministério Público. Vamos lá, Ministério Público. E abriu essa investigação para investigar o uso do cartão corporativo, primeira audiência para saber o que está acontecendo na próxima quarta-feira, Pipo. Vão ouvir Tuma, vão ouvir o atual presidente Osmar Stabile para saber como que é essa farra. Todo mundo tem cartão, cadê o extrato, quem é que paga, por que o cara usou e ninguém percebeu? Essas pessoas estavam no Corinthians antes, ainda que em cargos diferentes. Quem tem que cuidar disso é o presidente do Conselho Deliberativo, e não era o Tuma à época, é bom de ser claro. Mas vamos saber como funciona hoje. Para saber como funcionou nos anos anteriores, estaremos de olho, com um papelzinho na mão para saber o que aconteceu. Investigação aberta, Saravá São Jorge. Outra questão, Pipo. Na semana passada, apareceu a dívida de quase 600 mil reais das torcidas organizadas com o Corinthians em relação ao sócio-torcedor. Muito bem. O Corinthians, olhando para seus próprios arquivos, do que sobrou, né? Porque parece que tudo no Corinthians some, mas parece, vou trazer quando tiver aqui provas materiais, portanto, essa é uma denúncia interna do Corinthians, não está na minha voz, mas prometo trazer os documentos assim que eles aparecerem, que as organizadas, todas, e obviamente que a proporção da Gaviões seria maior, devem mais de 2 milhões de reais ao clube em transporte, dinheiro de carnaval, passagens de quando eles viajam junto com o clube, né? Quando vai para fora, vai no mesmo avião. Teria uma dívida ainda maior que essa específica do sócio torcedor. Esse dinheiro, que é de gestões muito anteriores, nunca foi cobrado dessas organizadas, é verdade, não é que elas estão sendo cobradas e não pagaram. E agora, nesse levantamento das dívidas do Corinthians, teria aparecido. O Corinthians está olhando para si, semana que vem, todo mundo interessado no que vai acontecer no dia 9 vai aparecer com um caderninho. Já sei que tem uma revista dos 50 piores coisas que fez o Augusto Melo. Vou trazer para vocês assim que elas estiver na minha mão. Sei também que tem o Augusto Melo fazendo papeizinhos contra os outros. Se ele quiser me dar, será mostrado aqui também. E essa da Gaviões seria de gestão Andrés e Roberto de Andrade, não só Gaviões, organizadas que pegaram dinheiro, usaram dinheiro do Corinthians e nunca devolveram. Talvez nunca tenham sido cobradas também. Nesse toma lá da cá, dessa relação que é promíscua, desde sempre, de organizada, que apoia, não reclama e o outro ajuda, a gente vai ver como é que essa situação vai ficar. Está aqui feito o registro dessa primeira apuração feita por uma comissão aberta no Conselho Deliberativo para saber sobre essas dívidas, que apareceu esse número, viu, Pipo? Oh, mas aí que está o negócio. Veja, aí entram em campo as relações incestuosas praticadas com esses grupos todos. Por exemplo, eu já vi ex-presidente do Corinthians lá atrás, quando questionado, por exemplo, sobre a questão do carnaval, né, da principal organizada do Corinthians, né, que também é uma escola de samba tradicional em São Paulo, tá, ele defender a ajuda do clube, defender que o clube ajudasse. Então, é evidente que se o dinheiro do Corinthians saiu como ajuda ou eventualmente como patrocínio, não é dívida. Por isso que eu quero ver o papelzinho. Agora, se a torcida pediu dinheiro para o Corinthians e não pagou de volta, aí é dívida. Exato. Não, se o Corinthians patrocinou, a marca Corinthians está embora, né? O grupo organizado também exerce uma relação parasitária em relação ao clube, que ele vai usar a marca do clube e dane-se. Mas, por exemplo, se o Corinthians, enfim, resolveu destinar uma verba lá para apoio de não sei, bom, isso está documentado, como é que foi, quem foi que autorizou, né? Enfim, o presidente tem algum poder discricionário para autorizar. Vamos saber como foi, exatamente. Isso é uma coisa que não se sabe. Outro detalhe importante e que aí também certamente ganharia um pouco, digamos, de ressonância no capítulo Relações Incestuosas.
As organizadas podem argumentar o seguinte: vocês estão querendo cobrar um dinheirinho de nós? Mas, puxa vida, olha quanto a nossa vaquinha aí arrecadou lá para o estádio. Então, como é que seria a argumentação, a contra-argumentação em relação a isso? Porque, vejam, essas coisas elas passam a ser muito entrelaçadas e a gente não sabe. No caso do Corinthians, se perde um pouco a noção do que é público e do que é privado, do que é do Corinthians, do que é do torcedor, né, do que deveria ser, do que deveriam ser as obrigações e deveres dos dirigentes, sim, porque eles têm alguns. Então, isso no Corinthians, até por falta de melhor governança, eu venho batendo nisso há muito tempo, isso está tão entrelaçado e se confunde de tal forma que agora também, quem sabe, seja uma oportunidade para se separar cada coisa na sua devida gaveta. Porque não dá para misturar. O último balanço do Corinthians, por exemplo, ele contabilizava o dinheiro né, da vaquinha lá para pagar o estádio. Era uma confusão danada. Né?